Bom pessoal, eu tô aqui hoje para fazer um vídeo um pouco diferente. Geralmente no canal, o canal é de bushcraft, técnicas de sobrevivência, e geralmente vocês veem técnicas do mato, plantas comestíveis, mas hoje eu gostaria de mostrar para vocês esse campo de futebol aqui, gente. Esse campo de futebol, ele é muito importante para o Brasil e para a história do futebol no Brasil. Por quê? Porque esse foi o primeiro campo de futebol do Brasil. Aqueles que conhecem Charles Miller sabem que ele foi o precursor do futebol do Brasil, trouxe o futebol para cá. E eu gostaria de estar mostrando aqui, porque na minha região encontra-se esse campo. Aqui nós estamos na cidade de Paranapiacaba. Tem uns meninos ali jogando futebol no primeiro campo de futebol do Brasil, tá, gente? Antes disso, eu gostaria de estar falando alguns dados sobre o Charles Miller, sobre esse campo. E eu fiz uma colinha, porque é muita informação, muita data antiga. Então eu preferi escrever aqui. Para começar, gente, ele é um ilustre brasileiro. O Charles Miller não era inglês, ele era brasileiro, nascido no Brás, em São Paulo. Ele era filho de um escocês e de uma brasileira, e ela era descendente de ingleses. Ele foi estudar na Inglaterra quando ele tinha 9 anos. E quando ele retornou para o Brasil, em 1894, ele trouxe 2 bolas de futebol e um conjunto de regras, né, do futebol da época e alguns uniformes usados. O primeiro jogo não foi aqui, gente. Aqui foi o primeiro campo de futebol projetado para a prática do futebol. Mas o primeiro jogo do Brasil, historicamente, foi num campo de terra, aquele campo de terra batido, não tinha grama, no Brás, em São Paulo. O lugar chamava-se Várzea do Carmo, onde hoje estão as ruas Santa Rosa e a rua do Gasômetro, lá no Brás, em São Paulo. E foi no dia 15 de abril de 1895. E esse jogo foi entre os funcionários da Companhia de Gás e os funcionários da ferrovia, da São Paulo Highway, a estrada de ferro São Paulo. O jogo acabou de 4-2, quem ganhou foi a São Paulo Highway, sendo que 2 gols foi do ilustríssimo Charles Miller. Bem, gente, esse campo aqui, ele foi o primeiro campo desenvolvido só para a prática do futebol. Esse campo aqui, eu não consegui achar a data exata da construção dele, mas foi a própria SPR, a São Paulo Highway, que fez esse campo. E esse campo está aqui até hoje. A cidade tem quase 200 anos aí. Quem projetou, quem idealizou essa cidade foi o ilustríssimo Visconde de Mauá, ou Barão de Mauá, como queiram chamar, o Irineu Evangelista de Souza. Ele trouxe a estrada de ferro, ele foi um visionário da época. Eu vou estar fazendo posteriormente um outro vídeo que eu vou mostrar um pouco mais essa cidade histórica, uma cidade ferroviária, tem vários pontos turísticos, é interessante. Eu gostaria de estar passando para vocês, dividindo um pouco essa história do Brasil, que é muito rica e a gente acaba deixando esquecida, deixando de lado. O interessante é que no começo do futebol, só as pessoas brancas podiam jogar futebol, os negros não podiam. Mas em 1914, no Campeonato Carioca, um jogador chamado Carlos Alberto, que era um mulato, uma pessoa morena, negra, né? Afrodescendente, melhor falando, ele passou o pó de arroz para parecer uma pessoa branca. Absurdo, né? Na época o pessoal tinha uma cabeça dessa, né? E não deixar uma pessoa negra, uma pessoa afrodescendente jogar ou fazer qualquer outra coisa, né? E na época tinha os escravos, tinha todo esse problema, né? E ele foi participando, mas essa farsa, né, que ele fez lá, passado a pó de arroz, com o decorrer da partida foi saindo, e aí o pessoal viu que ele era negro, aí teve uma confusão e não deixaram ele continuar. Bem, gente, isso eu acho um absurdo, porque os melhores jogadores do mundo são afrodescendentes, ou negros, né, como queiram falar. O melhor corredor do mundo é afrodescendente, o homem mais poderoso do mundo é afrodescendente.
E aonde os afrodescendentes chegam e começam a desenvolver alguma coisa, eles se mostram pessoas que têm um intelecto enorme. Então é um absurdo isso aqui. Então, eu acho... Mas bem, era o pensamento da época. Graças a Deus que hoje isso no Brasil e no mundo está mudando. Graças a Deus. Bem, gente, outra coisa que eu gostaria de estar falando, isso é um ponto só que eu queria falar. Eu vou depois fazer um panorâmico aqui do campo e andar um pouquinho no campo, mostrar alguma coisa. Para alguns pode falar, pô, mas é só um campinho de futebol. Para outros pode falar história, né? E quem conhece a sua história, quem conhece o seu passado, vai lembrar os acertos e os erros. E quando você for para o futuro, você vai conseguir melhorar muita coisa. Agora, quando a gente esquece nossa história, seja qual for, na sua região aí, com certeza você vai encontrar coisas interessantes, coisas históricas, coisas que ensinaram, que edificaram. Hoje no Brasil, eu particularmente não gosto de futebol como manipulação de massas. Mas quem tem um pouquinho da mente aberta, vê isso, né? Mas o futebol como esporte é uma coisa maravilhosa, é um espetáculo, é lindo. E a gente não pode deixar morrer essas coisas maravilhosas que tem na nossa história, coisas pequenas, coisas grandes. Aqui é só um campo, mas disso daqui, hoje o futebol gera milhões e milhões de renda, Ronaldinhos da vida e afins, tem gente aí que ganha muito. Tudo começou nisso aqui, gente, ó. Nesse campo que ainda tem algumas crianças brincando. Outra coisa, gente, aqui tinha um clube chamado Serrano Futebol Clube. No outro vídeo eu vou estar mostrando alguns locais aqui dessa cidade histórica que hoje tá meio que, eu não sei se posso dizer essa palavra, mas eu vejo como abandonada, um pouco largada, talvez mal cuidada. Poderia estar melhor, um investimento melhor. E hoje é só esse clube, hoje em dia só tem uns escombros lá e poderia ser restaurado, que é uma história interessante. Bem, gente, eu quero que esse vídeo se compreende muito. Eu vou pedir para fazer uma panorâmica aqui do campo aqui. E deixa eu só virar aqui um pouquinho a câmera. Um segundo. Vou fazer uma panorâmica aqui do campo de futebol. E esse campo aqui, ó. Lá tá o gol. Essa parte aqui que eu vou mostrar agora, creio eu que já foi modificada. Arquibancada, isso mesmo, muito obrigado. E aqui outro campo, outra trave. Então é isso aqui, gente, ó. Bem, gente, como eu disse no começo do vídeo, esse campo fica na cidade de Paranapiacaba, que é um distrito da cidade de Santo André, aqui no ABC Paulista. Ela está aqui aberta à visitação. Não estou ganhando nada para dizer isso, mas as pessoas que quiserem conhecer a história, conheçam aqui a história nossa, que ainda tem alguma coisa. E tá aí, gente, o primeiro campo de futebol do Brasil, tá certo? Um abraço a todos, pessoal, até mais.